Boa noite a todos, eu me chamo Ana Lu e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um livro muito legal do Chico Xavier e de Elias Barbosa, chamado Horas de Luz. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade desse breve diálogo, de alguns apontamentos. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos ter uma noite muito tranquila e harmoniosa. Começo dizendo para todos que esse livro traz várias cartas psicografadas nos anos 80 e foram extraídos alguns trechos. Eu não tinha como trazer todo o material hoje, né? Mas eu peguei algum pedacinho de algumas cartas para que a gente possa discutir um pouquinho, refletir sobre o assunto. Mas aconselho que quem puder, procure esse livro, realmente vale a pena. Esse comentário, Somos de Deus e Deus nos protegerá, foi feito pelo Edmo José de Lima. O Edmo José de Lima tinha 15 anos quando desencarnou, de uma peritonite. Isso foi em 1978. Essa carta Chico Xavier recebeu mais ou menos nos anos 80, 79 e 80. Ele chamava a atenção da mãe dele para tristeza, porque vocês imaginem, perder um filho de 15 anos por uma doença que é considerada simples, né? Era simplesmente um apêndice inflamado que acabou gerando uma peritonite e ele acabou desencarnando. E a mãe estava sofrendo muito e a tristeza rodeou a casa. Uma das coisas que a gente tem que pensar quando nossos entes queridos desencarnam é que a nossa tristeza traz para eles um sentimento muito ruim. O Edmo chama a atenção da mãe para coragem, para entender que tudo o que acontece tem um propósito. Claro que em nenhum momento, nas outras cartas que ele mandou, ele diz para a mãe que ficar triste era errado. Não se deve falar isso para nenhuma mãe que perdeu um filho. Ficar triste é normal, mas permitir que essa tristeza fique eternamente no nosso coração, que a nossa casa se cubra com uma nuvem cinza de desesperança, tristeza e dor, não ajuda em nada os nossos entes queridos a se adaptarem à nova realidade. E para nós não traz nenhum crescimento, só aumenta a nossa dor. Então, ele chama a atenção dela para isso, ser forte e corajosa. Já um outro amigo nosso, que eu já vou colocar o nome pra gente aqui, ele chamou minha atenção quando ele disse que através dos pensamentos, a nossa aparente solidão é a intimidade espiritual em que nos entendemos pelas forças intuitivas. Então ele disse para a esposa dele, você pensa, eu penso e nos entendemos. Como se a gente estivesse na mesma faixa, como acontece no plano físico. Muitos casais se comunicam só pelo olhar, porque já se compreendem, porque vibram na mesma sintonia. E ele agradecia a ela as preces e vibrações de amor que ela fazia para ele quando no desencarne. Tanto naquela hora como sempre ela fez por ele. Depois de mais alguns comentários, eu peguei esse novo trecho. Entretanto, com seu apoio, consigo colaborar em auxílio de companheiros. Ou seja, o apoio da companheira encarnada permitia que ele tivesse equilíbrio para estudar no plano espiritual e para ajudar outros companheiros, atendendo a uma chamada da evolução dele, da modificação do interior dele, para que ele crescesse, para que ele se elevasse e aprendesse o caminho do bem. Esse texto é do Edmundo Mendes, desencarnado aos 65 anos em 1970 por um infarto. A companheira de muitos anos sofreu com o desencarne dele, como em algumas citações que tem lá, mas ela não abriu mão de orar com todo o amor que ela tinha no coração por ele, desejando que ele estivesse bem. E ele veio a ela para agradecer, porque esse amor, essa vibração que ela emitiu para ele, possibilitou que se ele reequilibrasse mais rápido. Eu sei que não é fácil, que a dor às vezes nos consome quando perdemos alguém que a gente ama muito. Mas esse sentimento de amor e gratidão pelo tempo que a gente conviveu com eles é muito importante. Desejar que eles estejam bem é muito importante.
Não é errado sentir dor, mas nós não podemos permitir que essa dor nos revolte perante os desígnios de Deus. Não queremos ser recordados como estátuas da morte. Muitas vezes, quando nós perdemos um ente querido, nós fechamos o quarto deles do jeito que era antes deles desencarnarem, nós não doamos nada que pertencia a eles. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Nem doar tudo no dia seguinte, porque ainda pode haver uma energia de ligação entre o espírito e aquelas coisas que ele amava, que podem lhe trazer sofrimento, como guardar aquilo como um museu em homenagem àquela alma que já se foi há tanto tempo. Esse é um lembrete que uma das nossas amigas espirituais, logo após seu desencarne, trouxe aos seus familiares. Não fiquem com o pensamento fixo no sofrimento da pessoa desencarnada. Mentalize ela forte, em refazimento. Ofereça a esse ser que você tanto amou recursos energéticos para que a vida mental dele se equilibre. Porque no fim das contas, a vida mental determina mesmo os nossos estados espirituais. Esse trecho de uma das mensagens do livro foi trazido por Luciene Nascimento. A Luciene desencarnou aos 14 anos num acidente de carro, em 1981. Ela estava acompanhada de uma grande amiga sua, Maria Nelise, que desencarnou aos 16 anos junto com ela nesse acidente. O irmão dela, que estava dirigindo o carro, não desencarnou. E ela mandou uma carta para ele dizendo para ele que ficasse em paz, que aquele era o compromisso dela e da Maria Nelise, não era dele. Então, quando a gente perde um parceiro, uma pessoa muito querida para nós num acidente, e às vezes a pessoa fica com um aspecto que assusta, né? Pela gravidade, pela violência, costumamos mentalizar aquilo nessa hora e não é o ideal. Nós plasmamos para aquela pessoa que se foi como se ela estivesse sempre passando no mesmo momento do acidente. Então, mesmo que a pessoa desencarne doente, com uma aparência ruim, que aquilo machucou nosso coração, quando a gente for mentalizar essa pessoa, mentalizar ela forte, ela bem, ela saudável, ela feliz, mesmo que ela não esteja. Nós não temos como saber com certeza como ela está. Talvez por isso a grande procura pelas cartas de Chico Xavier, por essa angústia de quem fica, saber notícias de quem vai. Mas a gente tem que compreender que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E tudo o que acontece conosco, tanto aqui quanto no pós-vida, está muito ligado às nossas emoções, às nossas ações e principalmente à nossa sintonia. Mas, mesmo que o nosso ente querido não esteja muito equilibrado, as nossas orações e mentalizações nesse sentido vão fazer com que ele ganhe forças. Às vezes é o único momento de paz que ele tem. Então vamos sempre mentalizar quem se foi com esse amor, com esse carinho, imaginando eles bem, eles saudáveis, eles equilibrados e caminhando. Desejava responder às palavras que me eram dirigidas, explicar que as vozes do ambiente me alcançavam os ouvidos, no entanto, do sofrimento passei ao silêncio interior. Em dado instante, um rosto surgiu naquele véu que me vestia todo o corpo. Era a face de alguém com sua ternura, uma nova benfeitora, que me falou da bondade de Deus e me recomendou descansar de tudo que pudesse exprimir preocupação em meu cérebro. Obedeci maquinalmente, qual se uma onda de amor partindo dela me magnetizasse as últimas energias. Então dormi, entregando-me às evocações da prece que passei a escutar. Esse é o relato da Maria Nelise, que desencarnou junto com a Luciene no mesmo acidente. Ela conta nesse trecho que mandou a carta para os pais que ela sentiu o desencarne, mas ela não sentia dor. Ela estava sofrendo porque ela se sentia desligando do corpo, mas não era um sofrimento nesse sentido. E que quando ela percebeu essa companhia espiritual que estava do lado dela, que veio acolhê-la, ela se sentiu mais calma. Ela sentiu essa onda de amor que veio desse espírito, que estava ali para ajudar. E dormiu. Se vocês pegarem o livro para ler, ela vai continuar relatando mais algumas coisas que passaram depois. E ela agradecia a oportunidade de ter quitado alguns débitos que ela se sentia devedora.
Não é Deus quem nos cobra de nada do que a gente faz. A nossa consciência pede pelo equilíbrio. E nem sempre é necessário sentir dor. Normalmente não é. Nós poderíamos quitar todos os nossos débitos com amor, mas infelizmente no nosso estágio evolutivo atual, normalmente é a irmã dor que vem nos despertar para a vida eterna. Essa menina, a Mariana Elise, tinha apenas 16 anos. Ela se sentiu triste por não poder desenvolver uma família, ela não se sentiu triste por não poder ter seus filhos, mas compreendeu que ali terminava para ela uma jornada. Eu imagino como deve ser difícil para os pais passar por tudo que passaram, mas compreendo a energia dessas pessoas. Mariana Elise ajudou a própria amiga Luciene depois. Então era um espírito muito acordado já para a vida, digamos assim. Mas a postura dos pais, dos familiares, tanto durante o velório como durante os dias que seguiram ao desencarne dela, foram vitais para ela atingir esse equilíbrio. De novo, eu insisto, sei que não é fácil, mas por amor, a gente precisa aprender a se equilibrar nas horas de despedida. Esse texto veio de Pedro de Souza. Pedro de Souza desencarnou afogado aos 49 anos, junto com seu filho, de 16 anos. Ele pulou para tentar salvar um amigo do filho, não conseguiu, o filho pulou atrás e também não conseguiu. Morreram todos afogados nesse dia. Pedro deixou esposa e mais alguns filhos, né? E ele diz que em família, uma coisa que ele entendeu que talvez não tivesse sido muito forte quando estavam aqui, era aprender a calar, para que o outro falasse mais alto. Quando a gente reconhece que a gente tem defeitos, que a vida vai nos ensinar a corrigir, a gente faz com harmonia, e é verdade. Ele dedicou essas palavras aos irmãos, pedindo que Jesus protegesse a todos. Às vezes em família, nós queremos falar mais alto para sermos ouvidos, ou não aprendemos a calar para ouvir o outro. Quando a gente levanta a voz em família, é porque o nosso coração já se distanciou muito de quem está ali com a gente. Não tem essa necessidade. Todas as pessoas que vivem no mesmo lar têm coisas a ajustar. Nenhum de nós é perfeito. Se nós aprendemos a lidar com essas diferenças, reconhecendo que o outro é como é, porque é só o que ele sabe fazer, reconhecendo que nós também temos os nossos pontos, né, delicados, os nossos defeitos, a vida vai nos ensinar e vai corrigir, mas ela vai ensinar e corrigir com mais calma. A partir do momento que a gente entende que isso é um dos pontos que ele sentiu quando desencarnou. Ele não deixa muito claro por que ele se sentiu assim, mas fica o conselho. A morte não conhece reclamações e funciona em nome da providência misericordiosa de Deus, abençoando-nos com a força imbatível, com certeza para livrar-nos de males futuros, que talvez a nossa teimosia em permanecer pudesse ocasionar. Depois desse comentário, no finzinho da carta ele colocou isso: enfim, estou no ABC da conformação e da paciência, e devo zelar por minhas lições. Esse foi um texto do nosso amigo Valdir Nunes, que desencarnou aos 37 anos de parada cardíaca em 1979. Uma curiosidade que se comenta, a esposa dele comentou com o Chico, depois que recebeu a carta, é que mais ou menos um mês antes dele desencarnar, ele sonhou com um amigo dele, que já tinha desencarnado há mais ou menos 5 anos, convidando ele para viver junto lá, no plano espiritual. E daí ele brincou com o filho: acho que o papai vai antes para o céu. Aí o filho dele era pequeno e disse para ele assim: não esquece de mandar o endereço. E eles riram muito com o comentário ingênuo do filho. Mas aí veio para mim uma outra questão que era legal a gente pensar. Às vezes, nós somos colhidos pela morte antes, como ele foi, 37 anos, porque talvez o nosso caminho fosse tão complicado que a gente acabasse perdendo. Ele não quer dizer em momento nenhum aqui que fosse o caso dele, mas ele está aprendendo a se conformar e ter paciência, que eram coisas que ele dificilmente conseguia fazer no começo do desencarne dele. Ele deixou a esposa jovem, filhos pequenos, e tudo isso prendia a terra, até que ele entendeu que nós nunca estamos sós, que os filhos que ele deixou
tinham a proteção de Deus, tinham a proteção dos amigos espirituais, não estavam sozinhos e desamparados. No caso também, já vi alguns comentários em outros livros que falam sobre isso, que às vezes nosso tempo de vida aqui é ampliado por conta de um serviço que precisamos terminar, que vai ajudar muitas pessoas, então nosso tempo é ampliado, visando a melhor para outras pessoas também, não só para nós. E às vezes o nosso tempo é encurtado pelo nosso próprio bem. Então a questão que a gente se pergunta, ou deveria se perguntar é: o que eu estou fazendo do meu tempo na Terra? Será que eu estou me dedicando realmente à minha reforma íntima? Estou fazendo o melhor que eu posso? Estou fazendo bem no limite das minhas forças? Compreendo que a morte é uma passagem, não é o fim, e que eu não preciso sofrer amargamente para o resto da minha vida a partida de um ser querido, ciente que nós vamos nos encontrar, confiante em Deus que não está me fazendo passar por dor à toa? Será que a gente já tem essa capacidade de refletir sobre tudo isso? Esse texto eu extraí de um livro chamado A Crise da Morte. Foi escrito por Ernesto Bozano, mas esse trecho em especial foi um outro juiz que escreveu. Se eu não me engano, o nome dele era Edmond, falando de um amigo dele que desencarnou afogado, que foi o juiz Peckham. Ele diz que no momento da morte, ele viu toda a vida dele passar pelos olhos dele. Todas as ações que ele fez, as coisas que ele sentiu, os amigos que ele conviveu, desde a infância até a morte. Antes desse trechinho, ele fala que se ele pudesse ter escolhido, não queria ter morrido dessa maneira, né? Que uma morte que foi difícil. Mas que depois que ele desencarnou, depois que passou esse momento dessa visão de tudo que ele já tinha vivido na vida dele como encarnado, ele faz um comentário com felicidade. Não há palavras que possam descrever a felicidade que experimentei quando vi que vinham ao meu encontro, ora uma, ora outra das pessoas a quem mais amei na terra, e que todas acudiam a me dar boas-vindas nas esferas dos imortais. Ele cita os abraços que ele recebeu e como ele ficou feliz em encontrar essas pessoas. A morte não é tristeza. Ao mesmo tempo que a gente deixa alguns entes queridos aqui na Terra, nós nos encontramos com outros no plano espiritual, que nos esperam com muito carinho, felizes em estar conosco de novo. Quando nós reencarnamos, nós deixamos para lá muitos afetos, que sentem a nossa partida, mas compreendem a necessidade da reencarnação. E sabem que pessoas que se amam, espíritos ligados por laços de afeto, nunca vão se separar. Mesmo que vá cada um para um planeta, não interessa. Essa ligação amorosa é muito mais forte que qualquer distância. Sempre vamos estar ligados a essas pessoas. Nós sempre vamos amá-las e elas vão nos amar. E para quem fica, é difícil a partida, porque o telefone, como dizia Chico, só toca de lá para cá. Mas ao mesmo tempo é necessário que assim seja, porque senão nós não daríamos sossego aos nossos entes desencarnados. Qualquer coisinha a gente quer perturbar eles, perguntando, querendo tirar dúvida. Algumas pessoas até pediriam o número da loto. Sei lá, se devo me casar com fulano ou ciclano, que faculdade eu tenho que fazer, você acha que eu deixo esse emprego, pego outro? Ou seja, nós iríamos procurar neles a nossa muleta para não ter que decidir as coisas da nossa vida. Então, vocês já imaginaram como isso seria complicado? Deus, em sua infinita sabedoria, entende que não dá para ser assim. Claro que nós podemos sonhar com os nossos entes queridos. Vê-los em sonho é uma bênção, mas não podemos manter contato o tempo todo com eles. Essas cartas que chegavam através de Chico sempre tinham um propósito maior. Além de trazer calma ao coração materno, paterno, às esposas e filhos, também traziam grandes ensinamentos para outras pessoas que estavam do lado. Agora não, depois. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente,
Procura sanar essa falha sem delongas. Se alguém te ofendeu, desculpe e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais. Esse foi um conselho maravilhoso do Emmanuel. Vamos fazer o que a gente pode pelos nossos entes queridos, por todos que estão ao nosso redor enquanto estamos aqui na mesma jornada, para que o nosso coração não se encha de remorso, para que as sombras da amargura não tomem o nosso coração. Desculpe e esquece. Não vale a pena carregar mágoas, o nosso coração não deveria ter espaço para isso. Se nós nos pegamos carregando esse tipo de sentimento, é hora de acordar e limpar o coração, para que só boas energias possam enchê-los. Em momento nenhum Jesus disse que não iríamos sofrer nesse mundo, mas nos aconselhou o bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Cristo sossegam o nosso coração. Meus irmãos, me desculpem se trouxe alguma dor, algum sofrimento. Tenham consciência que eu também já passei por perdas inúmeras de entes queridos. E hoje eu vejo que não foram perdas, foram separações temporárias e necessárias, tanto ao meu crescimento quanto ao deles. Então, o último conselho do irmão José é que nós transfiguremos a dor da saudade em obras de amor, consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Em vez de nós deixarmos nosso coração se tomar por revolta e sofrimento, que essa saudade que a gente sente deles se transforme em coisas úteis aos nossos irmãos ao nosso redor. Sei que nem sempre temos essa disponibilidade, mas que façamos dentro das nossas possibilidades o possível, para que essa nossa saudade se transforme realmente num hino de amor. Eu agradeço muito a todos por esses momentos em companhia. Eu espero que tenha trazido um pouco de alento a algum coração que no momento está sofrendo a dor de alguém que partiu. E tenham consciência, meus irmãos, eles nunca nos abandonam e nós nunca vamos nos esquecer deles. Agradeço a Deus e a Jesus essa oportunidade. Peço ao Pai que abençoe a todos que agora me ouviram e que possam ter aproveitado um pouquinho do conhecimento que esses nossos irmãos anônimos trouxeram, explicando suas dores, seus sofrimentos, nos dando conselhos, dividindo conosco suas experiências. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz e muita luz e muito obrigada.